Muitos estudiosos da Bíblia encontram um irreconciliável conflito entre Paulo e Tiago acerca do que ensinaram sobre a fé e as obras. A grande pergunta é: existe alguma contradição entre Paulo e Tiago? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não deixe de compartilhar esse vídeo. A gente já vai conversar sobre este tão importante assunto. Como já dissemos, muitos estudiosos da Bíblia encontram um irreconciliável conflito entre Paulo e Tiago acerca do que ensinam sobre a fé e as obras. Paulo ensina que a salvação é recebida pela fé e não pelas obras. Tiago, por sua vez, ensina que sem obras a fé é morta. A grande pergunta é: existe alguma contradição entre Paulo e Tiago? Estão esses dois escritores bíblicos em conflito? A fé exclui as obras ou as obras dispensam a fé? Precisamos entender que não há contradição nas Escrituras. Paulo e Tiago não estão batendo cabeça. Eles estão falando a mesma verdade sob perspectivas diferentes. Paulo fala da causa da salvação, diz que somos salvos pela fé, independentemente das obras. Tiago fala da consequência da salvação e diz que as obras é que provam a fé. Tanto a fé quanto as obras são fundamentais quando se trata da salvação. A fé é a raiz e as obras são o fruto. A fé produz o fruto das obras e as obras procedem da seiva que vem da raiz. A fé é a causa e as obras o resultado. Não somos salvos por causa das obras, mas para as boas obras. Não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque já fomos salvos pela fé. As obras não nos levam para o céu, mas aqueles que vão para o céu, porque foram salvos pela fé, serão acompanhados por suas obras. Tanto a fé quanto as obras procedem de Deus. A fé é o dom de Deus. Não geramos a fé, recebemos-la. As obras que praticamos são inspiradas pelo próprio Deus, pois é Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. De tal forma que não há espaço para soberba por parte de quem crê, nem por parte de quem realiza boas obras, pois tanto a fé como as obras vieram de Deus e devem ser direcionadas para Deus. Nossa fé deve estar em Deus e nossas obras devem ser feitas para a glória de Deus. Deus mesmo planejou nossa salvação e Ele mesmo a executa. Ele mesmo é quem abre o nosso coração para crermos e é Ele mesmo quem nos dá poder para realizarmos as boas obras que atestam a autenticidade da fé. A fé prova a nossa salvação diante de Deus e as nossas obras diante dos homens. Deus vê a fé, os homens veem as obras. Fé e obras não se excluem, complementam-se. A raiz sem frutos está morta. O fruto sem a raiz inexiste. Aqueles que defendem a salvação pela fé, sem a evidência das obras, laboram em erro. De igual forma, aqueles que julgam alcançar a salvação pelas obras sem a fé, estão também equivocados. É preciso afirmar com meridiana clareza que a salvação é só pela fé e não pela fé mais o concurso das obras. Porém, a fé salvadora nunca vem só.
A fé salvadora produz obras. Não provamos nossa salvação pela fé sem as obras, mas pela fé mediante as obras. As obras não são a causa da salvação, mas a sua evidência. Concluímos, portanto, afirmando que não há qualquer conflito entre Paulo e Tiago. Não há qualquer contradição entre fé e obras. Não podemos confundir causa e efeito. Toda causa tem um efeito e todo efeito é produzido por uma causa. As obras não substituem a fé, nem a fé pode vir desacompanhada das obras. Fé e obras caminham de mãos dadas, não estão em lados opostos, mas são parceiras. Ambas têm o mesmo objetivo: glorificar a Deus pela salvação. Somos salvos pela fé e somos salvos para as obras. Recebemos a fé e fomos preparados de antemão para as obras. Não há merecimento na fé, nem nas obras. Ambas vêm de Deus, ambas devem glorificar a Deus, ambas estão conectadas com a nossa salvação. A fé nos leva a Cristo e as obras nos levam ao próximo. A fé nos coloca de joelhos diante de Deus em adoração e as obras nos colocam de pé diante dos homens em serviço. Somos salvos pela fé para adorarmos a Deus e somos salvos para as obras para servirmos ao próximo.